Bom, no vídeo de hoje quero falar sobre um volante aí com passagens pela categoria de base do Palmeiras, chegando para a equipe do Cruzeiro. Quem que é esse atleta? Que tem um sobrenome até intuitivo, né? Que é Raposo. Então, basicamente, é um nome aí que combina, né, com o Cruzeiro. Enfim, quem que é esse atleta? Trazer aqui um pouco mais de detalhes. Vi pouca gente comentando dessa contratação que foi concretizada na última quarta-feira. Além disso, quero falar também sobre as opções do técnico Pepa para o final de semana contra o Atlético Paranaense. Primeira vez que o Bruno Rodrigues não vai ser relacionado para um jogo nessa atual temporada. Até mesmo um destaque, né, para essa parte física do jogador, que sofre muitas entradas duríssimas, né, em todos os jogos. Mesmo assim tem ficado à disposição. E também as novidades, né, para a lista de relacionados. Diria que principal delas o Matheus Pereira, mas quero comentar aqui também sobre outros pontos com vocês para esse jogo bem duríssimo, né? Sábado, 4 horas, contra o Atlético. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News e conto aí com a ajuda de vocês para chegarmos nessa meta aqui de 40 mil inscritos até o final do mês de agosto. Então quem puder se inscrever me ajuda bastante. E tem também nosso canal de cortes do Cruzeiro News. Vou deixar aparecendo aqui na tela. Por lá nós postamos os trechos mais curtos, né, dos vídeos. Então quem puder se inscrever por lá também, sempre bom ter um canal reserva aqui no YouTube. Bom, eu quero começar falando sobre o Bruno Rodrigues, que a Rádio Itatiaia trouxe uma matéria interessante falando do artilheiro do Cruzeiro na temporada, que vai desfalcar o Cruzeiro pela primeira vez nesse jogo contra o Atlético Paranaense no ano. É uma coisa assim, até surpreendente, não só pela parte física, né, mas também pela questão de não ter levado 3 cartões amarelos até aqui e ter ficado suspenso, né, de algum jogo, nem nada do tipo. Então tem tido um desempenho muito interessante e não vai enfrentar o Atlético nesse sábado às 4 horas. Jogador que desde quando chegou da Série B do ano passado tem sido um dos melhores jogadores nesse quesito físico, né? Porque eu até pensava que ele já tinha tido algum problema nesse ano, que nada, porque ele joga quase todos os jogos, quase todos também como titular e sempre entra entradas fortes e tudo mais. Já tinha reparado também ele reclamando com o ombro direito, que quando ele foi no caso, submetido a exames, reclamou de dores no ombro esquerdo, no caso, e por isso não viajou para Curitiba e vai ficar fora dessa partida contra o Atlético, primeira vez no ano, primeira vez no Campeonato Brasileiro, o que surpreende bastante, né? Ele já tem 30 jogos no ano, se eu não estiver enganado, só atrás do Rafael Cabral, dos atletas que mais entraram em campo. 8 gols marcados, é o artilheiro isolado do Cruzeiro, e 5 assistências, se você for somar participações em gols e passes, 13 participações em 30 jogos, é o melhor do Cruzeiro disparado, mesmo com os altos e baixos. A gente reclama ali do Bruno Rodrigues, mas é muito mais pela questão de, às vezes, acertar ali a jogada, né, cobrar o que ele sabe fazer, do que propriamente falar que ele não é útil para o elenco. Eu vejo gente falar, não, agora chegando o Matheus Pereira e o Arthur Gomes, pode sair o Bruno Rodrigues. Deus me livre, não pode sair de forma alguma. Acho ele fundamental para o elenco do Cruzeiro e, enfim, torcer para que fique fora só esse jogo contra o Atlético Paranaense, melhor do que colocar o cara e ter um risco maior de lesão. Volta aí para as próximas rodadas contra o Palmeiras, contra o Botafogo, e que pode utilizar também algumas outras peças, igual o Arthur Gomes, ou por exemplo manter o Stênio ali, não sei, né, um desfalque importante para esse jogo, mas melhor do que perder o atleta por mais tempo, e pelo menos, né, tem algumas outras alternativas que já foram registradas no bid, como por exemplo o caso do Matheus Pereira e também do Arthur Gomes. Temporada passada, somando as duas temporadas, né, um ano basicamente de Cruzeiro, 48 jogos, 12 gols marcados e outras 8 assistências, 20 participações em gols em 48 jogos, é uma média muito interessante. Lembrando que teve essa proposta lá do Altaon, na casa dos 21 milhões de reais, mas o Cruzeiro não tem interesse em liberá-lo e nem a Tombense, boa relação entre os clubes, deve ser que o Cruzeiro compre um percentual restante e fique com o jogador em definitivo daqui para o final da temporada. Se tiver alguma atualização, eu também trago aqui para vocês. Antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, eu tenho um recado da Leon, Caixa de Apostas, que te dá R$25 ao você fazer o seu registro para começar a apostar em cotações de 1,30 e no máximo 3 a cada real apostado. Super simples, então, você pega o link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, faz seu registro utilizando o número de telefone ou o seu e-mail, qual que você preferir, e já vai ter esses R$25 para começar a apostar. Se pedir um código promocional, você coloca lá Cruzeiro, tudo maiúsculo, que é o meu cupom, e você vai ter esses R$25 para começar a apostar. Então o link da Leon vai estar aqui embaixo para vocês. Promoção válida aí pelos últimos dias, tá? Então corre lá e aproveite. Bom, eu quero falar então sobre uma contratação de um atleta para base vindo do Palmeiras, mais um, tá? Nos últimos anos aí, chegada do Daniel Júnior, do Juan Santos, né? Ótimas opções vindo do Palmeiras.
E o primeiro aí, então, no caso, nessa temporada, o volante Bernardo Raposo, de acordo aí com o portal Crias da Toca, crédito para eles aí, excelente trabalho. O atleta de 17 anos estava por último nas categorias de base do Palmeiras e que foi, inclusive, registrado no BID da CBF, no caso da saída dele, do Palmeiras, nessa última quarta-feira, e em breve será inscrito para o Cruzeiro, então, para as competições da categoria sub-17. 17 anos de idade, atua ali como volante. Nesse ano teve, pelo que eu vi aqui no site, o Gol, 4 jogos pela equipe sub-17 e também está no Palmeiras desde o time sub-15 lá em 2021, quando tinha ali 14 anos de idade, onde havia disputado 9 jogos e um gol marcado. Temporada passada não consegui achar números dele, mas nessa atual temporada no site oficial do Palmeiras consta aí 4 jogos pela equipe sub-17. Nasceu no dia 31 de março de 2006, muito novo mesmo, 1,80 m, do Rio de Janeiro, Bernardo Raposo, né, que até pelo nome aí já combina, né, Raposo aí com Raposo, então deu certo aí, no caso, o sobrenome dele, o pessoal falando que já nasceu para jogar no Cruzeiro, tomara que tenha uma sequência interessante. E vale destacar mais um jogador da base do Palmeiras vindo para o Cruzeiro nos últimos anos, igual o exemplo que eu citei do Daniel Júnior, também do Juan Santos, zagueiro que veio, né, e inclusive tem a perspectiva de jogar, né, com mais frequência. Deixa eu até conferir se esse jogo contra o Atlético Paranaense ele foi relacionado ou não, porque dependendo posso até trazer aqui também para vocês, né. De defensores, não, Juan Santos, não, pelo visto não foi não, mas é um atleta que o próprio técnico Pepa já vem falando que quer, né, analisar mais e tem treinado com a equipe principal em algumas ocasiões. Além disso, o Cruzeiro com o Palmeiras também já trouxe, se vocês for lembrar lá naquela temporada de 2020, 2021, trouxe o Ailton, vindo lá da Inter de Limeira, que disputou um bom campeonato paulista, e veio para o Cruzeiro com o Cruzeiro mantendo um percentual junto ao Palmeiras, né, o Palmeiras manteve um percentual e o Cruzeiro trouxe ele, também o Matheus Neres, né, um volante e tudo mais, que estava no Figueirense, veio do Palmeiras também de graça para o Cruzeiro, e o mais recente deles, não tem nem como não falar, o Rafael Elias, que também veio, e o Palmeiras manteve 20 a 25% de uma venda futura, não cobrou nada do Cruzeiro, faltando 6 meses para terminar o vínculo, e o clube que tem uma boa parceria com o Palmeiras, então manteve um percentual de olho numa venda futura do Rafael Elias. No Bernardo Silva, no Bernardo Raposo, não consegui achar essa informação, como que ficou em relação a essa questão de percentual. Geralmente é mais definido quando assina o contrato e aí que sai para a mídia, né, um contrato profissional e tudo mais, mas até agora não teve essa atualização. Bom nome, Cruzeiro que desde quando chegou o Ronaldo teve uma reformulação gigante nas categorias de base, que eu também já trouxe aqui alguns vídeos para vocês e que, inclusive recentemente, com algumas saídas e chegadas, não só na equipe sub-17, mas no time sub-20 também com várias contratações, nomes interessantes, ex-Palmeiras, ex-Flamengo, que eu já trouxe alguns vídeos aqui no canal. Se eu lembrar eu vou deixar na tela pro final para vocês, se não só você pesquisar aqui, ó, ex-Flamengo, Cruzeiro News, que você vai aparecer o último vídeo aqui no canal. Mas, enfim, boa opção, eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você tem achado dessas contratações para a equipe de base e também essa boa relação com o Palmeiras aí basicamente nos últimos 3 anos e meio. E para terminar com vocês, quero falar sobre a lista de relacionados para o jogo aí contra o Atlético Paranaense amanhã, às 4 horas, na Arena da Baixada, onde deixei aqui para vocês, ó, os goleiros Anderson, Gabriel Mesquita e Rafael Cabral, defensores Kaique, Luciano Castan, Marlon, Neres, Palácios, Reinaldo e William, meio-campistas o Fernando Henrique, Felipe Machado, Lucas Silva, Matheus Vital, Matheus Jussa, Matheus Pereira, Nicão e o Alisson. E os atacantes então o Arthur Gomes, Paulo Vitor, Rafael Elias, Robert, Estênio e Wesley. Então dá pra ver ó, que o Gilberto e nem o Henrique Dourado foram relacionados para esse jogo, e a expectativa é que o próprio Rafael Elias, mesmo chegando recentemente, já jogue, tá? Porque ele vinha mantendo a forma física lá no futebol, no caso no futebol da Arábia, né? Então vinha com uma sequência. Lembrando que esse jogo vai ter transmissão da TNT e também do Cazé TV, no caso então aonde que vai passar esses jogos. As grandes novidades, eu diria que seria essa questão do ataque, né? Tendo o registro do Matheus Pereira e já, inclusive no BID da CBF, o Samuel Venâncio trouxe a informação que no máximo ele deve jogar no final do segundo tempo, 20, 25 minutos, não está excelente a parte física dele. O Fernando Henrique sendo mais uma vez relacionado, tomara que possa jogar. O Nicão voltando a ser relacionado também, trouxe essa informação para vocês ontem, na última quinta-feira. E no ataque, o Arthur Gomes, primeira vez também relacionado, depois de ser registrado no BID. E o Rafael Elias também, que foi registrado, se eu não estiver enganado, ele e o Matheus Pereira na manhã dessa sexta-feira. Já tinham viajado, mas já tinha essa expectativa de ter esse registro. E essa grande ausência, né, do Gilberto, assim, grande não porque vai fazer falta e vive um bom momento, não, mas
é um atleta que vinha jogando e não foi relacionado para esse jogo, e nem o Henrique Dourado. O Henrique Dourado, inclusive, que tem uma chance de deixar o Cruzeiro, que era algo que eu já vinha falando para vocês, né? Quem acompanha aqui o canal com frequência sabe. Eu vinha falando, se aparecer uma boa oportunidade de mercado, o Cruzeiro vai trazer um centroavante, mesmo não sendo uma prioridade. Foi lá e trouxe o Rafael Elias, e se chegar um atacante que deva sair, o mais provável seria o Henrique Dourado, mesmo tendo um contrato de produtividade e não deva ter um salário muito alto, mas como ele não vai jogar e acaba economizando aí um bom valor, né? Pode ter esse acordo para ir para outra equipe. A grande questão é que a janela fecha no próximo dia 2 de agosto, na quarta-feira. Daqui para lá, será que vai ter tantas atualizações? Eu acho que não. Quero que você deixe aqui embaixo nos comentários, então, o que você acha e espera para esse jogo. A expectativa, então, do Cruzeiro é que tenha um gol o Rafael Cabral, a zaga ali mais uma vez com sem o Neres, né? Ou sem o Oliveira jogando o Neres, Castan, Marlon e William, dupla de volantes. Pelo visto não deve mudar muito com o Felipe Machado e o Matheus Jussa. Pode ter alguma outra novidade ou outra, mas acho um pouco difícil. E Matheus Vital lá na frente. Aí no ataque eu sinceramente não faço ideia. Pode ali ser o mais provável Wesley jogar. Diria que Wesley, Arthur Gomes e Rafael Elias. A questão é que a parte física ainda não me dá certeza disso. Não ficaria surpreso se fosse, por exemplo, Wesley, um Stênio e o Rafael Elias. Sinceramente, a opção de camisa 9, o único é o Rafael Elias. Acho difícil ele não jogar, mas eu chutaria então aí o Wesley, Rafael Elias e o Arthur Gomes ou o Stênio. Quero que você deixe aqui embaixo então a sua expectativa. Eu vou de um empate aí, vai, 1-1, gol, inclusive. Vixe, quem que faz esse gol, cara? Chutar aqui algum para vocês. Acho que, cara, do Wesley, vai, vou chutar um gol do Wesley, ainda 1-1 aí pro Cruzeiro. Quero que você deixe o seu palpite aqui embaixo nos comentários. Quem acertar, eu mando um salve no próximo. Para você palpitar nesse jogo, o link da Leão vai estar aqui embaixo na descrição. E outras sugestões falando de contratações, mercado da bola, nomes especulados aqui na tela para vocês. Valeu, galera.